Se tem uma coisa que todo mundo já fez errado, foi o jejum. Já deixou de comer, de beber ou se absteve de alguma coisa, mas por estar com um sentimento errado, com um objetivo errado, acabou perdendo tempo, ficando sem se alimentar à toa. Fica até o final desse vídeo comigo que nós vamos aprender algumas coisas sobre o jejum. Shalom, povo de Deus, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos de volta, uma nova semana começando. Eu quero que você seja ricamente abençoado nessa semana. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. O botão de inscrever-se fica logo aqui embaixo. Faça parte dessa família. Toda semana nós temos vídeos novos e abençoados, todos eles baseados na palavra do Senhor. Então, vamos falar sobre o assunto de hoje, que é jejum. Bom, jejuar era uma prática muito comum entre os judeus na época de Jesus. Os fariseus, por exemplo, eles jejuavam 2 vezes por semana e inclusive usavam aquilo como um orgulho religioso entre eles. Era uma prática que eles se orgulhavam em fazer. Eles oravam no templo e gritavam em alta voz que eles jejuavam 2 vezes por semana. Se você ler lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo de 11 a 14, Jesus ele conta uma parábola acerca de um fariseu, e esse fariseu ele se orgulhava no momento da sua oração que ele fazia no templo, e essa oração que ele fazia em alta voz, ele clamava isso, que ele dava os dízimos, que ele jejuava 2 vezes por semana, e ele tinha aquilo como um orgulho. Ele fazia aquilo como se fosse para se mostrar para as pessoas, e não com uma prática correta, que era de um arrependimento, mortificando a carne. Não, ele fazia aquilo de uma forma totalmente errada. Vamos ver o que ele gritava naquele versículo? Vamos lá em Lucas, no capítulo 18. Vamos ler Lucas 18, versículo 11, que diz assim: o fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como estes cobradores de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. Quando nós fazemos a leitura deste versículo, automaticamente nós somos levados a uma instrução de Jesus acerca do jejum. Porque se tem uma coisa em que o jejum é benéfico, é para tratar do meu e do seu caráter. É para mortificar a nossa carne, essa carne que ainda não foi salva. Nós fomos salvos no Espírito, a nossa alma está sendo transformada pela palavra de Deus. Mas essa carne aqui, ela só vai provar de salvação quando Jesus voltar. Então é necessário nós mortificarmos essa carne, subjugarmos a nossa carne. E a prática do jejum nos ajuda a isso. Nós deixamos a nossa carne fraca e o nosso espírito estando forte, é muito mais fácil nós dominarmos as práticas carnais. É muito mais fácil nós fugirmos das práticas carnais quando a nossa carne está fraca. E o jejum, ele ajuda a isso. Nós ficamos mais sensíveis à voz do Espírito, porque o nosso espírito permanece forte, porque o Senhor está dentro de nós, a palavra dele está constantemente na nossa vida. Então nós fazemos com que essa luta contra a carne seja vencida de forma muito fácil. Acompanhe comigo lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 16 até o versículo 18. Vamos ver essa instrução de Jesus. Vamos ler. Eu gosto dessa minha versão aqui da Bíblia, porque quando tem as falas de Jesus, ela fica toda em vermelho aqui. Eu fico maravilhado, porque quando eu vejo muita coisa em vermelho assim, eu sei que é a instrução de Jesus, então são palavras diretamente da boca do nosso Deus, da boca do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia inteira é inspirada por Deus, sim, para ensinar, para exortar. Mas essas partes aqui, eu particularmente sou apaixonado pelas falas de Jesus. E na instrução ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois mudam o rosto para parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Versículo 17. Quando jejuarem, arrumem o cabelo, lavem o rosto. Versículo 18. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então veja que interessante, quando nós lemos essas instruções de Jesus,
aqui ele ensina que nós não precisamos mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando. Quando nós estivermos jejuando, não é necessário que a gente fique falando para as pessoas para talvez parecer mais espirituais, para talvez aparentar uma religiosidade, para mostrar que nós somos diferentes e que somos mais espirituais do que as pessoas. Não. Jesus fala assim, quando você for jejuar, se arrume, se comporte normalmente, ande como os demais irmãos e não precisa que as pessoas saibam que você está jejuando. Deus e você é que precisa saber disso. É somente vocês, no secreto, que precisam saber sobre aquilo. Porque é algo que nós fazemos para tratar da nossa carne, do nosso caráter, da nossa parte que ainda está sendo salva. Então, pelo jejum, nós conseguimos mortificar isso. E isso é uma coisa entre nós e Deus. Então, assim, as pessoas não precisam ficar sabendo disso. Você não vai se tornar mais espiritual, você não vai se tornar mais crente por isso. Eu já queria aproveitar que neste versículo ele finaliza com uma palavra que é recompensará. O que nós podemos tirar de lição desse verbo recompensar? Porque se tem uma coisa que o jejum não é barganha de troca com Deus. O jejum não muda Deus. Deus permanece imutável, permanece bom, assentado no seu trono, porque Deus não é inconstante. Ele não tem variação por conta de atitudes que nós fazemos. Na verdade, o jejum muda eu, o jejum muda você, porque Deus permanece fiel em todo o tempo. Então a pergunta é, para que eu vou jejuar? Eu vou jejuar para poder mortificar essa carne velha e morta, essa carne podre, que ainda por vezes se inclina para o pecado. E aí, através do jejum, eu trago a carne sobre o domínio do meu espírito, porque o eu verdadeiro, o Renato verdadeiro, é o espírito. O Renato verdadeiro não é essa carne morta, não. Eu é o meu espírito. Eu faço com que a carne venha para o domínio do eu verdadeiro, que é o espírito, o meu espírito recriado pelo poder do nome de Jesus. E uma prática que precisa estar totalmente conectada com o jejum é uma intensificação da leitura da palavra, é uma intensificação da oração. Veja, uma intensificação não quer dizer que nós só iremos ler a palavra e orar quando nós estivermos jejuando. Não, isso é uma prática comum, precisa ser diária. Todos os dias você precisa ler a Bíblia, todos os dias você precisa falar com o seu pai, porque o seu pai está na expectativa, querendo ouvir a sua voz também, querendo conversar com você. Então isso precisa ser uma prática diária, mas no jejum isso precisa ser intensificado. Nós precisamos tirar tempos específicos de oração e leitura da palavra juntamente com o jejum. E algumas pessoas poderiam até dizer que o jejum é uma prática antiga, do Velho Testamento, é uma coisa que nós não precisamos mais, que seria um aditivo para intensificar a nossa comunhão com Deus. De fato, nós não precisamos de artifícios para se aproximar de Deus, nós não precisamos forçar e nem tentar facilitar uma comunhão com Deus, porque uma vez que nós estamos salvos pelo nome de Jesus, uma vez que nós somos nova criatura, Deus permanece dentro de nós e a qualquer instante, quando nós clamamos ao nome do Senhor, pelo nome de Jesus, através do nome de Jesus, Deus está totalmente atento à nossa voz. Mas veja uma coisa que Jesus responde quando ele é questionado acerca do jejum. Lá em Lucas, no capítulo 5, no versículo 34 a 35, ele responde algo muito interessante, porque as pessoas questionavam a Jesus sobre o jejum, porque os discípulos de Jesus não jejuavam naquele tempo. Enquanto os discípulos de João, os fariseus, jejuavam, Pedro, Tiago, João e todos os demais discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus responde assim: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo se ausentará, e então, naqueles dias, jejuarão. Veja que Jesus disse aqui que enquanto o noivo estivesse com eles, os convidados não precisariam jejuar, mas viriam dias. Que dias são esses? São os dias de hoje. Os dias em que o noivo seria tomado e então a igreja estaria em um período aguardando o noivo e se preparando para o retorno do noivo. Então, nos dias de hoje, nós precisamos intensificar essas práticas
para poder mortificar a nossa carne, poder aumentar a nossa comunhão com Deus através da nossa busca com Deus, porque Deus está o tempo inteiro atento à nossa voz, mas nós precisamos intensificar essa busca ao Senhor, porque estão vindo dias maus para essa terra e a igreja precisa estar preparada para o retorno do noivo, que será de forma instantânea. Então nós precisamos começar a nos santificar mais. Eu falei isso em vídeos anteriores. E uma das coisas que você pode conectar com a santificação é o jejum. Essa prática do jejum, ela facilita a nossa santificação, a nossa busca de santificação. E se tem uma coisa que antecede a um avivamento, a um mover do Espírito de uma forma tão poderosa, é uma santificação. É uma prática de jejum onde nós nos purificamos, nos afastamos de coisas que consomem o nosso tempo, de que consomem a nossa comunhão com Deus. Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Se preparem, porque em breve Jesus está voltando, então vamos nos preparar. Vamos intensificar a nossa busca com o Senhor. Vamos jejuar e buscar a palavra do Senhor. Vamos buscar o mover do Espírito como nós nunca buscamos antes. Eu quero que você seja ricamente abençoado na prática dessa palavra. Fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem.